Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje inicia o nosso 12º episódio do CTG Tchê, Tradição Gaúcha. E comigo aqui ao meu lado, o meu amigo Gibor. Boa noite, gauchada, tudo bem? Como é que vocês estão? É isso aí, nós estamos aqui com nesse novo episódio, né? E sempre lembrando você para nos ajudar aí, deixando, né, o seu like aqui, dando aquela curtida, se inscrevendo no canal, né? E ativando o sininho que a cada sexta-feira aí a gente lança um novo episódio e a gente quer que você esteja por dentro. Hoje é dia de cultura gaúcha, mas antes disso o Éder tem um recado aí para vocês. Pessoal, esse trabalho estamos iniciando agora, com esse trabalho, esse projeto nosso aqui, bem pouco ainda, o 12º episódio, igual eu falei, setei, e assim, e precisamos de doação. Se você tiver a parte para fazer uma pequena doação para nós, desde que seja uma moeda, R$1, R$2 aí, estamos assim dispostos a fazer isso. Temos um telefone para entrar em contato com a gente, entendeu? Que é o DDD 41 992 94 42 20. Todas as doações vão ser bem-vindas, sugestões, elogios, críticas, estamos aqui. Sempre tá adequado para isso. É isso aí, então a gente aguarda aí a doação, ou se quiserem que a gente patrocine a marca de vocês, a gente está aí disponível para isso. Conversamos aí nesse número aí que o Éder passou e que a gente vai deixar aqui embaixo também. E a gente aqui, eu e o Éder, somos gaúchos de apartamento, né? Vestimos aí meio que de qualquer jeito, mas hoje nós trouxemos um gaúcho de verdade aqui para mostrar o que é a cultura gaúcha. Então vamos apresentar o homem aqui, né? Quem que é ele aí, Éder? Então, hoje nós temos aqui o nosso amigo, prazer conhecer você, o primeiro contato que estamos tendo com você, Marcelo. Por gentileza, se apresente, como você veio, da onde que você é, tradição tua aí. Boa noite. Primeiro, obrigado pela oportunidade e o convite, né? Vai ser uma satisfação poder compartilhar um pouquinho no conhecimento aí dos meus aproximadamente 30 anos aí de tradicionalismo gaúcho, né? Bom, o Marcelo é curitibano, filho de gaúchos, a minha família toda é gaúcha. Eu costumo brincar com meu pai, né? Que a minha mãe é gaúcha, né? Minha mãe é de Espumoso e o meu pai é porto-alegrense. Acho que eu sou mais gaúcho que ele, mas enfim, ele já sabe que é uma brincadeira. E os porto-alegrenses, por favor, que não fiquem chateados com a minha brincadeira. Porque tem uns bem gaúchos lá, né? Mas tem uns que não são tão gaúchos assim. Maravilha. É isso aí. E então você nasceu aqui de Curitiba mesmo, né? Isso, eu sou de Curitiba. E daí você já desde criancinha é acostumado aí com a tradição gaúcha, a estar por dentro dele, ou foi algo que foi sendo inserido ao longo? Eu era um pouquinho mais velho que criança, um pré-adolescente. A minha mãe e meu pai faziam aula de dança e eles convidaram, eu achei interessante, fui. Em pouco tempo virei instrutor de dança de salão e querendo descobrir mais, querendo aprofundar mais o conhecimento, acabei indo para um rodeio. E lá eu vi as apresentações e aquela imagem toda, muito, muito em função da chula também, me cativou, e a partir daí então eu entrei para a CTG em 1992. E de lá para cá eu venho fazendo tradicionalismo, dançando, já fui peão-biriva no concurso da parte cultural, canto, danço chula, e hoje sou instrutor do 20 de setembro e do Posteiro dos Mananciais. Também sou diretor artístico da primeira região tradicionalista, que é a região aqui de Curitiba, litoral, até não atingindo Ponta Grossa, né? Mas de Ponta Grossa para cá é a primeira região tradicionalista. Essa primeira região, se puder comentar um pouquinho, ela é o estado do Paraná que é dividido,
Isso, agora você me pegou, eu não me lembro exatamente quantas regiões são, mas se não me engano, são próximos aí de 30 regiões tradicionalistas. É mais ou menos parecido com região de convivência, né? Por exemplo, primeira região é Curitiba, litoral e cidades ali em volta, né? Até a Lapa ainda é a primeira região. Ponta Grossa já não é mais. Aí Ponta Grossa já é terceira região. Cascavel é 10ª região. Pato Branco é 7ª região. E por aí vai, né? Entendi. Tá, e só para a gente encerrar essa parte da apresentação aqui, você, nas horas vagas, você trabalha com o quê? Eu sou supervisor de Service Desk para uma empresa terceira que presta serviço para a Copel. Eu tenho 9 técnicos que eu faço a gestão deles em todo o estado do Paraná. Maravilha. Então, tem bastante atividades aí, né? Bastante. E aqui você falou que trabalha aqui no CTG, então você tem algumas turmas que você dá aula aqui? Como é que funciona? Isso. No Posteiro dos Mananciais, que é aqui da cidade de Pinhais, eu tenho uma invernada veterana, que é com idade a partir de 30 anos, e um grupo de danças birivas, que na verdade ele não tem uma categoria por idade, ele é um grupo sem categoria de idade. A gente está com alguns trabalhos, aí vai começar os trabalhos em alguns colégios, justamente para angariar pessoas para as outras invernadas, né? A divisão de grupos de dança dentro de um CTG até o ano que completa 13 é mirim, até o ano que completa 17 é adulto, até o ano que completa 30 é veterano e de 50 para cima é chiru, né? São categorias de dança porque a competição, existe competição, né, entre CTGs e não seria justo, né, um grupo com uma idade média aí de 20 anos concorrer com um grupo com idade média de 40 anos. Você já tem mais tempo de estrada, hein? Isso, exato. E a cultura gaúcha... Bom, você deve ter estudado bastante a cultura gaúcha nesse tempo todo aí, né? Um pouquinho. Então, sobre o histórico, assim, quando que ela surgiu? Assim, eu não digo surgir porque ela provavelmente a cultura gaúcha foi sendo adquirida no decorrer dos anos, né, de muito tempo. Mas quem que organizou, assim, há quanto tempo que foi organizada essa para dizer assim, isso aqui é tradição gaúcha, isso aqui não é? Então, assim, vamos partir dos últimos 100 anos, né? Até então, claro, existiam clubes tradicionais no Rio Grande do Sul que já cultuavam a cultura gaúcha, mas de uma forma ainda não muito organizada, né? A partir dos estudos do nosso patrono aí, que é o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa, eles lançaram o Manual de Danças Gaúchas no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Começou em Porto Alegre esse movimento. Eles resgataram várias danças e colocaram nesse livro. Sentindo que a coisa estava começando a organizar, as lideranças começaram os CTGs foram se formando a partir disso, a partir do 35 CTG, que foi o CTG fundado inicialmente pelo Paixão Cortes e é o mais antigo, né? Começou a se organizar a estrutura do tradicionalismo gaúcho no Rio Grande do Sul e no resto no resto do país, né? Mais forte, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Certo. E aqui em Curitiba você falou que tem qual que é o CTG mais antigo aqui, no Paraná, na verdade? Isso, né? Isso. O CTG mais antigo do Paraná é o 20 de setembro. Pelo menos
com a documentação mais antiga, existe uma não é uma rivalidade, mas existe uma outra vertente, que é o CTG Vila Velha, acho que de Ponta Grossa. Mas eu acho que se você for procurar a data de registro mesmo, o 20 de setembro é o mais velho, então é oficialmente o CTG mais velho do estado do Paraná, o CTG 20 de setembro ali do Pinheirinho. Certo. E você falou aí que né, a tradição gaúcha é bem presente aqui nos 3 estados do sul. Você vê que no restante do país aí, como é que você enxerga assim, o pessoal acompanha a cultura gaúcha ou fica mais aqui para o sul mesmo? Aí a gente entra na seara, por exemplo, estamos falando mais de dança, né? Mais dos gaúchos que participam de rodeios, de festival, dentro da estrutura organizada dos MTGs, né? Sim, dentro do estado, dentro do Brasil, a gente tem a maior concentração no Rio Grande do Sul, a segunda maior em Santa Catarina, a terceira maior no Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Brasília, né, Goiás e região, mas existem CTGs no Amazonas, existem CTGs, um deles que eu conheço, agora não estou me lembrando o nome, mas é do meu amigo Chueda lá de cima, lá acho que é Rincão dos Guararapes, que fica em Recife. É um CTG que existe lá para cima, e todos eles acabam participando do concurso nacional de dança, né? Promovido pela CBTG, né? Uhum. Então, e em questão de música, assim, porque na creio que década 80, 90, assim, a música gaúcha nacionalmente era mais divulgada, né? Você acha que isso aí teve alguma coisa que aconteceu que passou a diminuir um pouco esse contato da música gaúcha com o resto do Brasil, ou tá forte mesmo ainda? Acontece. Na verdade, assim, como eu te falei, a relação de CTGs e, consequentemente, de gaúchos, né? O lugar onde tem mais gaúcho tem mais CTG, né? Sim. Existe também a disseminação da música gaúcha, né? Então, assim, ela vai enfraquecendo ao subir o Brasil. Mas, realmente, lá nos anos 90, ela tinha um pouco mais de visibilidade, né, na mídia, né? A gente tem antigos cantores aí como o Gaúcho da Fronteira, Berenice Zambuja, alguns que eram dessa época, que era mais divulgado, e foi diminuindo, a gente foi, acredito eu, perdendo o espaço nacional, e foi sendo substituído, na verdade, por outra cultura da terra também, que é a cultura sertaneja. Mas eu acho que os compositores estão fazendo mais música sertaneja que o povo quer ouvir, né? Então é mais popular, E a música gaúcha, ela sofreu uma inversão, ela foi se elitizando cada vez mais, né? Temos grandes artistas gaúchos aí com grandes músicas, grandes obras mesmo de música gaúcha, mas que não é tão difundida, até porque existem duas vertentes aí, né? A música para ser ouvida, né? Que é a música nativista, e a música para ser dançada, que é a música de baile, né? E a música de baile hoje em dia é cada vez menos conjunto gaúcho, cada vez menos autores lançando música boa e lançando música até que o povo quer ouvir, né? Hoje a gente só tem o Baitaca aí, que lançou lá o Do Fundo da Grota, que aonde sai tá tocando, mas não necessariamente, primeiro, não necessariamente que seja uma grande obra, e depois não necessariamente que
é a única, mas é a que está com foco, é a que o povo quer ouvir, né, eu acho. Então, acho que a gente fica mais ou menos nessa balança, né? A música boa, a música mais elitizada e a música que o povo quer ouvir e quer dançar. Então, assim, há um espaço aí para músicas gaúchas boas e que façam e que agradem o público, né? Acho que é por aí a questão da música, né? Maravilha. Então, referente aí os trajes gaúchos, né, que é outra coisa que é bastante característico, né, no povo, que caracteriza bem o povo gaúcho. Se você vê alguém com piochado, você já define que é gaúcho, né? Então, existem trajes que são referentes para o povo masculino, que a gente chama de peão, né, geralmente, e a prenda que a gente chama, que é a mulher, né? Dá para você contar um pouquinho do significado dessas aí? Por exemplo, tem a bombacho, o lenço. Dá, bastante agora. Bastante coisa. Assim, primeiramente, assim, a gente tem que imaginar que as roupas gaúchas foram criadas a partir da necessidade, né? Certo. Todas as peças da vestimenta gaúcha têm uma função. Ela existiu por uma função. Ela começou a existir por uma função. Até eu estava comentando num curso de dança de salão que eu dou no Posteiro, né? E estava dando uma pitadinha lá sobre traje, né? O lenço, ele surgiu antes de ser usado politicamente, né? Ele surgiu para proteger a camisa. Como eu estou usando aqui, né? Se eu estou num lugar com muito pó, eu uso ela por fora, eu uso por dentro, eu posso usar o lenço aberto e proteger mais. Então o lenço tem uma utilidade, né? Ele não tá. Depois ele passou a ser uma forma de expressão política, né? Mas antes da questão política vinha a utilidade. A bombacha, a mesma coisa, é uma calça para equitação, é uma calça para montar cavalo. Antes dela a gente teve alguns trajes históricos também, né? O principal aí que a gauchada usa em CTG, né? Para apresentação folclórica, né? Hoje em dia são trajes históricos mostrados em apresentações folclóricas, né? A gente tem lá, na época lá de 1700 e alguma coisa, que é o xiripá saiote, né? O xiripá primitivo, que é bem aquela imagem do índio gaúcho, né? Do índio, aparece muito aquela questão do cavaleiro minuano, né? Aparece que ele está só usando um tampão das partes íntimas. É mais ou menos baseado nisso. Existe aí o xiripá farroupilha, que ele já tem um cunho diferente, já era melhor, já foi substituindo o xiripá primitivo porque ele era melhor para equitação. Ele também é fácil de equitar, de andar a cavalo. Você veste ele ele é um pano retangular amarrado na frente e amarrado atrás. Ele fica uma espécie de um fraldão, né? Então era fácil de montar a cavalo com ele, bem mais fácil do que usar o xiripá primitivo. E a gente sofre também influências dos imigrantes, né? Um dos trajes tradicionais aí é o traje do estancieiro, onde utiliza as bragas portuguesas. É aquela que veio junto com os descobridores do Brasil aí, que é uma calça curta, né? E por último, aí já na Guerra do Paraguai, já bem mais recente, a bombacha deu entrada e foi altamente absorvida pelo povo gaúcho, pelo povo do sul, né? E que a gente utiliza até hoje. Existem outras peças de indumentária. Eu acho, não sei se você
gostaria de saber de mais claro, detalhadamente de alguma? Então, além disso daí, né, tem alguns acessórios, né? Por exemplo, a pala, essa pala é só uma cobertura. Isso, também. Aí tem uma separação, né? Existe o poncho, o pala e o bichará. São 3 peças diferentes que são confundidas. O poncho tem gola e é redondo. O pala não tem gola, ele é só o rasgo no meio e ele é quadrado, ele é retangular. Praticamente como se fosse uma capa. Assim. Isso. E o pala bichará é mais curto e é feito de um material, uma lã mais grosseira. Assim, é quase um bacheiro, é quase uma peça de encilha de cavalo. Assim. Ele é feito da mesma lã, assim, uma lã mais grossa. Né? Os 3 são usados hoje em dia. Quem não conhece anda na rua e fala: olha lá o gaúcho usando um pala. Na verdade, ele pode estar usando um poncho ou ele pode estar usando um bichará. Entendi. E daí tem o outro acessório que é muito comum, né? A guaica, né? Guaiaca. A guaiaca, o cinturão guaiaca, né? Também baseado na funcionalidade, né? Na época do xiripá, farroupilha, ele não tem bolso. Então você precisava ter uma peça de indumentária que guardasse os cobres, né? Era justamente a guaiaca. Não só o cobre, ela segurava também a faca, ela também era... algumas guaiacas também tem coldre, outras têm um espaço para você colocar as balas, né, do revólver e o coldre para colocar o revólver. Hoje mais uma peça de adorno, né, mas ela tinha a função também. E daí, acho que isso aí, tem algum outro traje que é referente à indumentária masculina? É legal, eu queria comentar um pouquinho sobre o chapéu, né? Então, hoje em dia todo mundo usa chapéu e vai nos bailes de chapéu e dança de chapéu, e no CTG não pode dançar de chapéu. Por quê? Bom, faz parte da regra de etiqueta mundial não usar cobertura em local coberto. Né? Mas como que funciona no CTG? Você quiser ir no baile de chapéu? Ok, você pode entrar, você vai estar lá. Na pista de dança, alguém vai chegar para você e vai comentar: olha, eu vou te informar que não dança de chapéu, assim, assim, assim. Mas mesmo assim, dependendo do CTG, os mais tradicionais proíbem, pede para a pessoa tirar. Mas alguns até são mais maleáveis e acaba deixando. Mas o chapéu é usado no campo mas aí assim se confunde, né? Mas eu vi os gaúchos dançando e dançando de chapéu. Numa apresentação folclórica, sim, porque eles estão representando uma outra época, né? Então, é uma apresentação folclórica, não... Depois que aconteceu a apresentação folclórica, os dançarinos vão ficar no baile. Pode ver que eles vão tirar o chapéu. Né? Entendi. Então, o chapéu também é composto, barbicacho, tem várias palavras, né? Fosse pra gente conversar só sobre indumentária, dava uma noite inteira. Tem aquele chapéu que já citou, o baitaca, né? Ele usa aquele chapéu com um barbante. Assim. Isso, esse barbante é o barbicacho, né? Ele é ou de tecido ou de couro, né? Hoje em dia tem até de plástico, mas os tradicionais são de tecido e couro. Eles podem até ter algum adorno metálico, mas não pode ser inteiro de metal, né? O metal tem que pensar sempre no como era antigamente, né? Antigamente era mais complicado para a pessoa ter um barbicacho inteiro de metal. Talvez ele tinha ali só a anilha ali para juntar o barbicacho fosse de metal, mas não o barbicacho inteiro, né? A não ser que fosse retirado de repente de uma encilha de cavalo, alguma coisa assim, mas eu acho que não. Eu já vi gaúcho também usando
guaiaca parecendo uma chincha, né? Então tem uma peça da encilha do cavalo que é uma faixa e na ponta tem 2 argolas. Aí você ata as 2 argolas com outra tira de couro. Eu já vi gaúcho usando aquilo, mas é estranho, né? É mais voltado pro cavalo. É uma chincha, né? Maravilha. E daí você tinha citado aqui, antes de começar aqui, que até uma curiosidade que eu achei que o chimarrão é mais paranaense e foi levado para o Rio Grande do Sul. Como é que é? Isso. Os gaúchos que me perdoem, né? Até a gente foi dançar um festival lá e mostrou a história do chimarrão e tal, e eles não gostaram muito de dizer que o chimarrão não era deles. Mas o cultivo da erva mate e a utilização do chimarrão vem do Paraná. Tanto é que na mesma época que a economia do Paraná era baseada em erva mate, a economia do Rio Grande do Sul ainda era baseada no charque. Então são duas fontes de renda diferentes. E a erva mate foi uma fonte de renda porque a gente exportava, o Paraná exportava a erva mate para o resto do mundo, para o Rio Grande do Sul, para o resto do Brasil. Era do Paraná para fora que saía a erva mate, né? E muito provavelmente, então, por aqueles movimentos de tropeiro que você estava comentando antes, que ele vinha do Rio Grande do Sul, atravessava o Paraná e até... Aí a gente entra naquela questão do gaúcho, né? Quem é o gaúcho, né? O gaúcho é aquele que nasceu no Rio Grande do Sul, é aquele que mora no Rio Grande do Sul, é aquele que saiu do Rio Grande do Sul para fora. Mas assim, se você está pensando em fronteiras estaduais, vamos pensar que antes não existiam essas fronteiras, né? Existia o gado que saía do Rio Grande do Sul e ia ser vendido na feira em Sorocaba. Nesse meio do caminho existiam os tropeiros. Da onde que eles eram? Eles podiam ser do Rio Grande do Sul, podiam ser do Paraná, podiam ser de São Paulo. E eles viviam nesse trajeto, né? Paraná, eles viviam no trajeto Sorocaba, Rio Grande do Sul. E várias cidades se formaram a partir dali e todas elas com cultura gaúcha. Por quê? Porque quem formou essa cultura foi o povo do Sul, né? Foi o povo do Sul. O tropeiro não necessariamente é gaúcho. Existe o tropeiro biriva, que é o tropeiro paranaense. Existe o bandeirante, que é lá paulista e mato-grossense. E existe o tropeiro gaúcho também. E eles conviveram junto. Então, assim, dizer que uma cultura é exclusivamente isso ou exclusivamente aquilo é uma forma errada de enxergar, né? A gente tem mesclas. Na verdade, assim, se você for analisar o traje, as culturas, as danças tradicionais, por exemplo, a gente tem dança tradicional chamada de shot inglês, que tem a sua origem bem clara, né? A gente tem o pezinho, uma das mais conhecidas, origem portuguesa. Então a gente carrega um pouco dessa carga de etnias dentro da tradição gaúcha, né? A Braga, eu acabei de falar, né, da peça de indumentária, também portuguesa, também espanhola, né? Na verdade, toda a Europa usava bragas, né? Mais mesmo no Portugal e a Espanha. Mas a nossa cultura tem uma boa parte também de italiano, né? Temos lá dentro das danças tradicionais também o quattro passi, shots de quattro passi, cantado em italiano. Então, assim, as etnias formaram o gaúcho. Aí dizer que o gaúcho é só do Rio Grande do Sul, tá errado também, né? Se foi alguém que formou, uma etnia que formou a cultura gaúcha e a cultura gaúcha subiu até São Paulo, acho que nós podemos dizer que a cultura gaúcha é do Sul, né? Mas foi como eu falei, os gaúchos que me perdoem porque eles ficam bravos. Eles falam, não, gaúcho é quem nasceu no Rio Grande do Sul. Ok, eu sou gaúcho de coração
e, como eu brinquei com meu pai no começo, né, mais gaúcho que ele. E assim, essa cultura gaúcha, ela tem interferência da imigração também de vários países, Sim. Não só de um, mas Sim, perfeito. Polonês, alemão, que se estabeleceu aí no sul do Brasil, né? Algumas danças, por exemplo, o Shots Carreirinho é de origem alemã. Eu já vi apresentações sendo cantado em alemão, né? Existem algumas danças que são mundiais, que a gente dança também, por exemplo, o pau de fitas, né? A gente estava comentando antes aí sobre a questão da Olimpíada, né? Sim. Que nós, CTGianos aí, né? A gauchada do CTG, enxergou um pau de fita bem dançado lá na abertura dos jogos, né? Então, acaba que todo mundo contribui um pouco, e é uma troca, né? Ao mesmo tempo que você recebe, você repassa essa informação, né? E para dar antes da gente trocar um pouco de assunto, falar um pouquinho das roupas das mulheres, né? Das prendas, né? O que elas vestem essa aí? Eu já não sei citar muito. Sim, todo o traje masculino, existe um traje feminino que acompanha. Por quê? A época, né? Como eu comentei lá, 1700 e alguma coisa, tiripá primitivo, a mulher usava uma saia e uma blusinha. Inclusive, como eu comentei a imagem do índio, né? A mulher também tinha a imagem da Índia, né? Que é quase hoje as mulheres usam uma bata, né? Que as mulheres usam quando estão grávidas, né? É mais ou menos aquilo ali, feita de algodão cru, né? Vários trajes gaúchos são baseados em algodão cru, porque era o que existia na época. Foi como eu falei, tem que pensar lá atrás o material que existia, né? Certo. Hoje, aí vem melhorando as trocas, né, de etnias e os navios que vêm da Europa para o Brasil vão trazendo outras fazendas, né, que a gente chamava, né, antigamente, né, vem trazendo outros tecidos, e aí foi se criando uma cultura de vestido, saia casaquinho, mas hoje em dia as peças fundamentais aí para compor uma roupa gaúcha de mulher, vamos começar, né, bem por baixo, né, a sapatilha ou a bota, a meia branca, né, se usa meia branca, a bombachinha, que é realmente a roupa de baixo, né, não é interessante, inclusive quando pedem para ver, né, mas deixa eu ver, se a mulher mostra a bombachinha, é como se ela estivesse mostrando as roupas íntimas, né, então, a bombachinha, a saia de armação, para dar uma graça ali, para dar uma roda maior, né, já vindo, uma herança europeia também, dos vestidos armados na Europa, né? A gente vê nos filmes e tal, na história, os livros de história, todos contam aí os vestidos armados, né? A armação vem de uma herança. Sempre tem assim. Vem de uma herança aí europeia. E o vestido propriamente dito, né? Que foi diminuindo, né, ao longo do tempo, né? Mas a cultura gaúcha tenta manter, né, o recato da mulher, né? Por isso que a gente chama de prenda, né? Que é aquele algo precioso. Por isso é prenda, né? Porque é o nosso bem mais precioso. Por isso que o gaúcho chama a mulher gaúcha de prenda. E assim, você falou que as indumentárias, as roupas masculinas eram por conta do trabalho, dessas coisas, né? Do homem do campo. Elas vieram em função. E daí a da prenda, ela veio mais em função da indumentária masculina para combinar, ou ela tem uma lógica? Eu acho que é mais ou menos como moda hoje em dia, né? A gente passa por ciclos, né, de roupas hoje, né? Por exemplo, a gente teve aí nos anos 70 lá a calça boca de sino e todo mundo usava. Então, assim,
o que eles tinham à mão na época era o que eles usavam. A moda que era apresentada para eles, o vestido, né, com saia de armação, era o que existia, né? Então, vamos... Digamos assim, essa era para a mulher era mais uma roupa de festa mesmo, né? Não era uma que ela usaria. Uma roupa de dia a dia, uma roupa para vestir no dia a dia, né? Talvez no dia a dia ela usava mais saia e blusinha, alguma coisa assim, mas não imagino que usava calças, né? Sim. Não imagino que usava calças, imagino que usava vestido um pouco mais simples, mas vestido também durante o dia a dia, né? Certo, entendi. Maravilha. Continuando ali, hoje, quantas instituições de tradições gaúchas existem entre no CTG? Mais de 1000, né? Mais de 1000. Esses dias até eu vi alguém comentando, eu acho que foi no 20 de setembro eles têm uma escola de tradição lá, e se não me engano na última aula eles comentaram exatamente por aí. Tem em torno de 700 e poucos CTGs no Rio Grande do Sul, 500 e alguma coisa em Santa Catarina, 300 e alguma coisa no Paraná, acho que 60, 70 Mato Grosso do Sul, e aí vai diminuindo. O porquê esse número tão elevado, né? Hoje em dia um CTG pode ser composto por uma equipe de laço de 4 pessoas, é um CTG. Certo. Quando ele é maior? Quando ele tem a campeira, tem as invernadas dentro do CTG, né? Então você tem lá a invernada campeira, que faz a parte de laço, faz a parte de gineteada, faz a parte compete, né, nos rodeios, prova de rédea. E aí você tem a parte artística, onde tem declamação, canto, a poesia, né, que é a declamação, tem tocar instrumento musical, violão, gaita. Aí você tem as danças tradicionais, que existe uma competição, diga-se de passagem, muito acirrada. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar mais um foco nas danças tradicionais. E aí a gente tem também a invernada esportiva, onde tem a bocha, por exemplo, é uma atividade, o jogo de tava é outra atividade, o futê também é outra atividade, que é o futebol de bombacha. Futebol normal, jogada de bombacha. Isso mesmo. Tem o truco que tem duas vertentes, né? Tem o truco gaúcho, que é jogado com baralho espanhol, e tem o truco nacional aí, que é esse que todo mundo joga, né? E aí ainda tem mais a invernada cultural, que é da onde saem as primeiras prendas, né? As famosas primeiras prendas do CTG, né? Esse concurso, ele não tem a ver com beleza, ele tem a ver com capacidade. Então, nas provas da invernada cultural, é visto história e geografia do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, história do Brasil, culinária, dotes manuais, tipo crochê, tricô, a parte das danças e a parte como é que é? Declamação, canção, tudo dentro do concurso da invernada cultural. Mas a invernada cultural age em outras áreas também, age em áreas sociais, fazendo, organizando, promovendo eventos com sociedades, por exemplo, com a PAI, com o clube de idosos, com várias, interagindo com a comunidade, né? Entendi. E assim, isso aí tudo é visto como uma competição entre os CTGs ou isso aí faz parte de atividades mesmo que é realizado no dia a dia para cumprir tarefas assim? Eu acho que assim, a excelência
nas mostras culturais, nas mostras de dança, vem da competição. Nem todas as áreas são de competição. Por exemplo, a área cultural dentro do CTG, ela existe a competição para tirar a primeira, segunda, terceira prenda. Peão Biriva também, existem o mesmo concurso para homem e para mulher, né? Saiu o primeiro Peão Biriva e a primeira prenda de cada categoria, adulto, mirim, juvenil, veterano. E depois que é feito o concurso, esses integrantes, eles não agem mais como competição, eles agem em prol da sociedade, em prol do CTG, em prol da comunidade. As outras categorias são categorias de competição. A principal delas, e onde eu conheço mais também, as duas principais, é a artística e a campeira. A campeira, a parte dos rodeios campeiros, que é onde ainda existe o maior número de CTGs, como eu comentei antes, e a parte artística. Dentro da parte artística, existem os grupos de dança nas suas categorias, mirim, juvenil, adulto, veterano e xiru. E a competição é bem acirrada mesmo. Nós temos hoje em torno de 34 danças para competição, né? Dessas 34 danças, a gente escolhe num ano lá em torno de 18 danças para fazer a competição. Na verdade, aí a gente mistura um pouquinho os órgãos reguladores, né? CTG, MTG, CBTG. Então, o MTG, que é o órgão regulador dos CTGs, junto com a CBTG, que é a Confederação Brasileira, o que eles fazem? Feito algumas convenções para reduzir esse número, porque 30 e poucas danças é muita coisa para você ensaiar para ir competir no ano. Então é feita uma redução e ela cai para 18 danças. O que a CBTG cobra no concurso nacional, por exemplo, em 2023, a gente está ensaiando agora para competir em 2022. Para estar com as danças preparadas, mais ou menos preparadas para 2023 participar do concurso nacional. Então segue uma sequência, né? E elas são, por exemplo, cada uma das danças, ela tem coreografia, tem interpretação artística, tem harmonia de conjunto e tem a parte de música. Todas essas 4 são partes de avaliação, são áreas de avaliação de cada uma das danças. Aí, num rodeio, por exemplo, a gente tem uma comissão avaliadora com 4 ou mais pessoas. Um vai avaliar interpretação, o outro correção e o outro harmonia e o outro música, né? E de cada uma das danças. No final é feita uma somatória e daí é que sai o campeão do rodeio de cada categoria, né? Campeão adulto, campeão juvenil, campeão mirim. E esmiuçando mais um pouquinho ainda, a gente chega num num nível de competição em que por exemplo, ao som de um comando, você der a mão num tempo, eu der a mão em outro tempo, ele der a mão em outro tempo, e isso não foi caracterizado que era para ser assim, ou seja, nitidamente foi um erro de alguém ali que deu a mão depois, vem desconto e você recebe menos nota por causa disso. E aí, você imagina que uma dança inteira de 2-3 minutos tem muita coisa para ser descontado, né? Então, é a forma de competição e essa competição que traz uma excelência na apresentação de um CTG de danças tradicionais. Então, assim, eu até isso que eu ia perguntar, porque quando vai ser julgado, né, existe um padrão ou ele pode ser colocado um passo um pouquinho diferente e ele vai ver e vai observar se foi feito todo mundo junto? Isso dentro, então, cada coisa num lugar, né? O passo do jeito que ele tem que ser, o formato da dança do jeito que ele tem que ser, vem do Manual de Danças Gaúchas, e ele a correção coreográfica.
é uma área de avaliação. A outra área é o que ia tirar ponto dessa possível pegada de mão em tempos diferentes é a harmonia de conjunto. Ou seja, mais ou menos uma dança que todo mundo desce e sobe junto, tem um movimento de joelho, ela tem que ter essa harmonia. Aí de repente tem um lá subindo diferente. Aí é a harmonia que vai pegar isso. Interpretação é a maneira com que você dança. Cada dança conta uma história, conta uma maneira dela existir, né? Por exemplo, eu comentei antes do shot inglês, né? O shot inglês é do ciclo dos minuetos, sabe? Dança de reis, dança de nobreza, dança, né? Então ele é mais, como que eu vou dizer assim, a palavra correta, ele é mais nobre na maneira de dançar. Então se você dançar meio pacholão, assim, meio como é que eu vou dizer, meio caipirão, assim, você está dançando, interpretando de forma errada aquela dança. Eu deveria dançar mais de forma nobre. Então, cada uma das danças tem uma linha de um ciclo que ela tem que ser respeitada. E quem avalia isso é a interpretação artística. Entendi. E a música também, né? A música a gente tem as partituras, né? E hoje em dia é cobrado que pelo menos um instrumento siga ao pé da letra a partitura. Ou seja, se ele tocar... a música é responsabilidade, inclusive, do grupo que tá dançando. Do grupo que está dançando. Pode ser de músicos contratados, existem vários conjuntos vocais de grupos contratados, não necessariamente do CTG, mas a responsabilidade da música dessas danças é do CTG que está apresentando, é do grupo de dança que está apresentando. É ao vivo, tem que ser com música ao vivo, e ela vai ser avaliada também dentro da originalidade que pede a partitura de música. E dentro assim, talvez nessa invernada campeira ou alguma coisa assim, você sabe me dizer se tem alguma coisa que foi proibido, que era tradicional e foi proibido, ou assim, não sei. Então, existem algumas, existe sim. Existem algumas modernidades que a tecnologia nos traz. E aí é complicado isso para a tradição que está cultuando uma arte lá do passado, né? Então eu sei que existem alguns laços que a parte interna do laço é feita de uma fibra de plástico que ajuda a manter a rodilha para o laço de um formato mais correto para fazer a laçada. E eu sei que está proibido. Na vaca gorda pode, né? O rodeio tem o rodeio oficial e tem o rodeio não oficial. No rodeio oficial campeiro não pode ser usado. Aí na vaca gorda, no rodeio extraoficial, aí eu acho que depende aí eu já tô te falando uma coisa que eu não tenho conhecimento, mas eu imagino que deve ser um acordo lá daí entre os organizadores, entre uma outra peça que eu sei que é proibida também, entre os ginetes, a roseta da espora tem que girar. Antigamente faziam, uma judiação mesmo, caía uma argola na roseta e ela travava, e isso cortava mais o cavalo, fazia pular mais, e assim, humanamente falando, era errado, né? E aí a parte campeira tem essa questão de preservar a vida e os animais também. Não existe, por exemplo, esses dias me perguntaram sobre montaria em touro, né? Não existe a questão de virilha,
machucar o animal. Isso eu tenho certeza absoluta. Tá? Tanto é que o ginete do gaúcho, a montaria é só em cavalo e só no pelo. É o cavaleiro e o cavalo. Alguns esportes, alguns rodeios que não são gaúchos, tem montaria em touro e eles usam chinchar a virilha do animal para ele ficar mais brabo e pular. Na cultura gaúcha, os cavalos usados em rodeio para gineteada são chamados de aporreado. São cavalos que não deram doma. Eles ninguém conseguiu domar, ficou brabo mesmo e não deixa ninguém montar em cima. Esses são os cavalos que acabam indo para rodeio. Né? Então é bem diferente da intenção de machucar o animal para fazer uma apresentação. Né? A mesma coisa o laço. Por exemplo, fora da cultura gaúcha existe a vaquejada que derruba o gado e tudo mais. Né? Dentro da cultura gaúcha, o principal esporte é o tiro de laço, e o tiro de laço tem regra. A primeira regra é que o laço é no chifre, é na aspa. Né? Lá na linha dos 100 metros vai usar de laçar o chifre. Então também não é voltado à judiaria aí de animais, né? Isso é legal deixar claro, porque às vezes alguma pessoa que não conhece nada vai confundir com outras atividades. Isso, vai confundir com outras culturas que acabam machucando os bichos, sim. Entendi. Você comentou um pouquinho aí de 3 siglas que eu queria que você decifrasse para nós aí, né? CTG, MTG e a outra que eu esqueci. Isso. Falar um pouquinho o que significa. Bom, os CTGs são os Centros de Tradições Gaúchas, onde existem essas invernadas que eu comentei. E em Pinhais nós temos o Posteiro dos Mananciais, é o representante aí de Pinhais junto ao Paraná. É o único CTG de Pinhais. Talvez até existam outros projetos, mas não são regulamentados, não são registrados. O CTG Posteiro dos Mananciais recentemente, inclusive, se tornou utilidade pública municipal e estadual. Então, assim, é um CTG com registro, é uma entidade que existe documentalmente. Né? Inclusive, eu queria perguntar, já que você tem conhecimento, né, a palavra CTG, ou a sigla CTG, Centro de Tradição Gaúcha, ela não pode ser usada por qualquer grupo, né, assim, sem ter uma... Na verdade, ou é meio que na verdade, pode. Agora, o que acontece nesses grupos é que eles não podem participar. Por exemplo, você se intitular um CTG Chapéu Marrom. Vamos lá participar do rodeio. Se você não tiver em dia com o órgão regulador, que é o MTG, você não participa. Então, assim, algumas coisas são voltadas para os CTGs. E tem que ser registrado para você poder usufruir dessas particularidades, né? E o órgão que regula é o MTG. É Movimento Tradicionalista Gaúcho. É composto por uma patronagem, tanto quanto o CTG, mas a função é um pouco diferente. A função é realmente coordenar, regular, regulamentar as regras do jogo, digamos assim, né? Por exemplo, quem diz como uma regra vai ser usada durante aquele ano, pode ser alguém de um CTG, mas ele tem que aprovar junto com outros CTGs numa convenção do MTG para mudar uma regra de dentro do regulamento do MTG. Então o MTG funciona mais ou menos assim como um órgão de fiscalização para ver se os traços da tradição gaúcha estão sendo bem executados para Perfeito, para que não esteja saindo muito fora do padrão, é isso?
Exatamente. Se tiver coisas fora do padrão aí dos bons costumes e da tradição gaúcha, o MTG pode intervir e pode punir e até excluir o órgão, a pessoa, a própria pessoa também. Eu já vi gente levando gancho, né, que a gente chama, né, sendo punido aí por determinado tempo, não podendo concorrer, não podendo comparecer a eventos dentro de determinado momento, espaço de tempo, né, por estar cumprindo uma penalidade exercida pelo MTG. Isso, já que você começou falando ali de patronagem, você poderia citar mais ou menos como que é composto o CTG? Tem o patrão, tem o... Isso. Os outros componentes, como que a gente chama? Tem os 4 fundamentais ali de um CTG, patrão, vice-patrão, né? O guaiaca, que é o financeiro do CTG. Os secretários, né, primeiro e segundo secretários, são os quatro principais, né, para montar uma patronagem. Um patrão, vice-patrão, um guaiaca e 1 ou 2 secretários, né. Aí depois a gente tem Chiro das Falas, que é a pessoa que vai apresentar sempre o CTG em ocasiões solenes, né. Por exemplo, num baile, vai fazer a apresentação, vai fazer a formatura de dança de salão. Aí quem vai apresentar vai ser o Chiro das Falas. É uma pessoa que tem o dom, né, da palavra ali para falar em público e tal, né? Um pouquinho diferente de quem vos fala aqui, que gagueja por mais de metro, né? Tá. O posteiro é uma função dentro do CTG? É uma função, exatamente, é uma função que não faz parte da patronagem. O posteiro é o cuidador, digamos, da invernada, né? Se você falar assim, historicamente, era o peão que era o capataz da estância. Era ele que era quem comandava todo mundo. Ele poderia ter peões ali dentro que iam exercer determinadas funções, mas quem ia comandar, quem era o responsável, era esse posteiro ou capataz. Então, cada invernada assim pode ter um posteiro, ou ele é mais específico para uma invernada? Pode. Hoje em dia a gente chama até de instrutor, porque e até ainda existe mais um desdobramento aí, né? O mandante das danças, tem alguém que chama as danças. Atenção, vamos dançar tal dança. Né? Esse é uma função. É o mandante das danças. Geralmente ele é o posteiro, mas não necessariamente. Não precisa ser. Existe o posteiro ou o instrutor, que é o responsável, como é o responsável da fazenda que eu comentei. E existe o que é só instrutor e não é posteiro. Ou seja, ele ensina o grupo a dançar, mas ele não está conduzindo o grupo na hora da apresentação. Entendi. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma. A CTG, tá. A gente falou aqui da questão da patronagem e tudo. Ela é uma composição mais masculina ou a mulher também? Ela é mista, hoje em dia ela é mista. Ela era mais masculina antigamente, né? Mas hoje em dia ela é mista. Já tivemos várias patroas, né? A mulher também pode ser uma patroa, não sendo a primeira dama, né? Hoje em dia a gente chama de patroa também a primeira dama, lá, a esposa do patrão. Mas ela pode ser legitimamente a patroa. Eu já tive 2, a Helenita e a Cris, lá no Santa Mônica, foram minhas patroas. Entendi. Tá, e dessa hierarquia aqui que a gente citou, a gente falou do MTG, faltou do CTG e da outra sigla que você fala e eu sempre esqueço aqui qual que é. Tá, eu falei CTG, falei do MTG, que é o órgão regulador, e tem a CBTG, que é a Confederação Brasileira de CBTG, de Tradição Gaúcha. Essa confederação, ela lida mais com o regulamento de FENARTE. FENARTE é o Festival Nacional de Arte e Tradição.
e o Rodeio de Campeões. 2 eventos que não necessariamente acontecem na mesma data, mas é o evento de nível nacional, da onde você sai um campeão nacional. Né? Então, assim, ó, você vai competir a nível regional, que nem eu falei, eu comentei, acho que antes aqui, que a gente tem um rodeio de Pontal, agora 4 e 5 de junho, né? É um rodeio regional. A gente tem um rodeio estadual, que é o FEPART, que é o Festival Paranaense de Arte e Tradição. É aonde sai o campeão paranaense de dança gaúcha. O Rio Grande do Sul tem o Enarte, que é da onde sai o campeão gaúcho de dança, de dança tradicional. Tem, cada estado tem o seu. E aí, de 2 em 2 anos, cada estado manda 2 representantes, 2 campeões para uma competição a nível nacional, que é o FENARTE, feito em locais transitórios, né? O último FENARTE foi no Rio Grande do Sul, se não me engano. Não vou ter garantia porque... Mas ele pode ser em qualquer lugar do Brasil. Pode ser em qualquer lugar do Brasil. Eu mesmo já dancei no Rio Grande do Sul, já dancei em Ponta Porã, né, Mato Grosso, e Brasília. E assim, pelo que eu compreendi então, a confederação ela cuida da nível nacional. O MTG é a nível estadual ou regional? Estadual. Então cada estado tem um MTG. Cada estado tem um MTG. E daí se você procurar na internet, tá lá. MTG PR, MTG SC, MTG RS. Tá lá o site, tudo organizadinho. Acha muito material nos 3, né? A internet hoje está aí para auxiliar nessa questão de buscar informação, né? E dentro do MTG, então, daí tem essas divisões que você falou que aqui é a primeira, como é que funciona? Setoriza também? Não. O CTG é a primeira organização. Não, eu digo assim, por exemplo, aqui tem vários CTGs, mas eles participam de uma região que você falou que é a primeira aqui que a gente participa. Sim. Aqui hoje em dia não é mais usado, mas no Rio Grande do Sul, como tem um número muito elevado de CTGs, eles ainda usam bastante. Eles fazem macro-regionais. Hoje pro Festival Paranaense a gente tem 12 CTGs classificados para dançar a final de cada categoria: mirim, juvenil, adulto, veterano e chiru. No Rio Grande do Sul o Enarte é só a nível adulto, e aí, como tem muitos, eles mandam 40 ou 50 grupos para competir no estadual gaúcho. Mesmo assim, ainda é muita coisa para você ficar fazendo espalhado. Então, eles setorizam. Existem as macro-regiões, onde saem os campeões dessas macro-regiões. Se não me engano, são 5 CTGs de cada macro-região, para montar essa lista dos 40 CTGs, 40, 50 CTGs que vão participar do Enarte. Ou seja, além de ser uma forma de reduzir o número de competições para chegar nessas 40, ainda você consegue setorizar, né? Por exemplo, a primeira região no Rio Grande do Sul é Porto Alegre. É muita gente também. É muitos grupos também. Então, de repente, a primeira região mandaria 20 grupos e o resto do estado, né? Então, pelas macros, você tem gente lá da fronteira, lá de Bagé, tem gente do meio ali de Passo Fundo, tem gente do litoral lá da serra lá do Rio Grande do Sul, tem gente de Porto Alegre. Aí, com essas macro-regiões você consegue mandar para o estadual mais ou menos os grupos
distribuídos que tem dentro do Rio Grande do Sul. No Paraná, a gente não usa mais, que a gente mudou esse formato faz alguns anos já. Como que é feito no Paraná? Hoje, esse ano, está sendo assim. Temos 4 eventos oficiais onde os CTGs precisam ficar entre os 3 primeiros. Né? Então você tem 3 primeiros de cada evento, são 12 grupos, que vai participar do estadual paranaense. Então, o primeiro vai acontecer, acho que esse final de semana, que é Toledo, aí depois Irati é o próximo, que eu comentei que nós aqui do Posteiro e o pessoal do 20, o pessoal da primeira região vai participar porque é o mais próximo, né? Que em Irati vai ser 16 e 17 de julho, acho que alguma coisa assim. E aí depois tem, acho que eu não lembro qual é o terceiro, aí tem Cascavel, que é o quarto, e o FEPART, que é o quinto, e vai ser feito em Pato Branco, no final do ano. Primeira semana de dezembro vai ser feito em Pato Branco. Então essa é a maneira que os CTGs do Paraná resolveram de diminuir. A gente tem 2 categorias, né? Tem grupo A e grupo B, mas hoje em dia gira em torno de um FEPART, um estadual, entre categorias A e categorias B, gira em mais de 80 grupos de dança num final de semana. Né? Você tem ali 12 de cada categoria, 12 mirim, 12 juvenil, 12 adulto, 12 veterano, 12 chiru no A. Se você tiver mais ou menos uma quantidade assim no B, então você dobra esse número de participantes, né? E tudo isso acontece no final de semana. Então isso significa que tem divisões, então, igual no campeonato de futebol, por exemplo, isso. Série A, Série Isso B. mesmo. E aí o número de danças e dificuldade também é diferente, né? Por exemplo, os grupos adultos da categoria A tem que dançar 18 danças, tem que ter preparada 18 danças para dançar 3 no sábado e 3 no domingo. E é sorteado na hora, sim. Sorteado na hora, existem os grupos, mas é sorteado na hora. Com 20 minutos de antecedência, quando o último grupo está. Um grupo está saindo, o outro está sorteando. A hora que ele vai dançar é o tempo da preparação que o próximo tem para se organizar, para estar pronto para subir para o tablado e em 20 minutos fazer a sua apresentação. Né? Entendi. Se não me engano, com 12 vão entrar 6 para a final. Né? Então dançam 12 no sábado, 6 no domingo. E assim, quais são os que tem rebaixamento? Se tem 2 divisões, tem rebaixamento. Na verdade, se não me engano, os últimos 3 lugares do A vão dançar no B no próximo ano. Mas o principal não é o rebaixamento, o principal é a ascensão. Os 3 primeiros lugares do B, obrigatoriamente, tem que dançar no A no próximo ano. Porque senão assim, o B seria uma obrigatória. Ele tem uma iniciante, ou seja, ele consegue, ele não tem um nível de exigência ou um tipo de dança um pouco mais quantidade. A quantidade. O nível de exigência é o mesmo. Praticamente o mesmo. Tá, então digamos assim, em vez de ter as 18 danças, tem umas. Um grupo adulto, se não me engano, são 12 do grupo B. Veterano são 8 do grupo B. Daí o cara que se tá entre os 3 primeiros, ele não pode, porque senão ele vai ficar repetindo só com as 12 músicas, sendo que ele pode ter capacidade para ir no grupo A. Exato. Teoricamente você vai ensaiar menos dança, vai estar um pouquinho melhor preparado para dançar uma daquelas ali, né? Você tinha falado que são 34 danças, né, mais ou menos? Isso, as regulamentadas para concurso. O Paixão então, distribuiu vários livros e existem mais de 100 danças recolhidas por ele, mas para concurso, no Paraná, a gente usa 34, acho que são 34. No Rio Grande do Sul é menos, no Rio Grande do Sul é 28. Porque a gente dança também danças
que o Santa Catarina dança. Dança Santa Catarina também tem uma linha diferente de trabalho, de danças, e a gente acaba mesclando. Paraná é um pouco ali Rio Grande do Sul, um pouco Santa Catarina na questão da escolha das danças que a gente usa para dançar. A CBTG é baseada só nas danças do Rio Grande do Sul, que é o menor número, né? Entendi. E então, dessas 34, quem escolhe as 18 é o MTG. Como? Assim, por exemplo, tem 34 regulamentada para fazer a dança, né, nos festivais. Isso. E daí só que só 18 dessas 34 são escolhidas, né? É o MTG que decide, assim. Na verdade, existe um rodízio. Em uma convenção há anos atrás foi criado 3 grupos. Convenção. Isso, foi criado 3 grupos e eles fazem um rodízio de excluir um dos grupos um dos anos, né? Entendi. Então aí a gente tem esse ano 2 grupos e um deles tá fora. Certo, entendi. Maravilha. Mas escolhido, meio que foi escolhido entre os instrutores que estavam na época para ficar meio equilibrado, né? Então o CTG ele já tem, esse ano vai ser aquele grupo de danças que vai ser trabalhado, no outro ano já sabe. Isso mesmo. As danças a gente consegue classificar elas, né? Por exemplo, a gente tem dança de roda, dança de fila e dança de dispositivo ou de formação geométrica, né? Mas enfim, são danças que de pares soltos, né? A gente faz a formação geométrica, mas ela é de pares soltos, né? Então assim, são 3 categorias diferentes. Esses blocos de dança têm mais ou menos equilibrado o mesmo tipo de dança. Então fica fora umas 2, 3 de roda, umas 2, 3 de fila, umas 2, 3 de dispositivo naquele ano. Aí, de acordo com o ano, ímpar, par, vai trocando, vai fazendo o rodízio daqueles 3 grupos. Entendi. E você acha que a gente comentou um pouquinho que o MTG ele faz essa, digamos assim, uma espécie de fiscalização, né? Sim. Você acredita que existe alguma coisa que vai que o CTG ou o MTG pode aceitar de enculturação de outras tradições ou ele é bem firme? Boa pergunta. Eu esqueci de comentar. Eu não sei como funciona. Santa Catarina também tem, mas eu sei o Paraná. Existe um concurso paralelo. A gente, além das danças tradicionais, a gente monta coreografias de música gaúcha, pode ser autoral ou não autoral. A gente monta uma coreografia para apresentar. E existe um concurso paralelo de entrada e saída, né? Então é um tema que a gente usa para entrada de palco e para saída de palco. E cada um deles pode ou não receber um troféu. Ele vai ser avaliado também como o melhor do rodeio ou não, né? Em primeiro, segundo e terceiro lugar. E no Paraná existe, para quem dança uma dança folclórica paranaense como tema de entrada e saída, existe o troféu Gralha Azul. É um troféu automático. Dança pesquisada paranaense no estadual, vai receber esse troféu a mais por estar realizando uma dança pesquisada paranaense. Entendi. Em Santa Catarina, acho que as danças birivas entram como dança regional, né? Sim, mas isso tem regulamentado. Tem regulamentado também. Maravilha. Mas alguma cultura assim que não esteja regulamentada, você acha difícil que aconteça de acabar entrando como... É difícil porque assim... Tá, como se disse, que foi escrito lá... Usos e costumes de um povo, né? A tradição são os usos e costumes de um povo. Então, a gente tenta deixar o mais próximo do que foi, né? O mais original possível, né? A gente cuida, por exemplo,
o tipo de tecido que é usado para fazer cada uma dessas peças de indumentária de época, é cuidar do tipo do tecido, é cuidado a maneira, por exemplo, assim, a primeira camisa que usa com o xiripá primitivo é uma camisa que não tem botão. Ela tem a trancinha aqui, né? E você amarra ela. Não tem botão aqui também. E ela não tem botão na frente, ela é de vestir. Você veste ela e aí, se quiser fechar mais assim, para ficar mais fechadinho, é com um cadarço. E cadarço aqui também. Então, é para ela ser original, é para ela ser mais próximo do original, né? E os trajes que são baseados em origem europeia, também, por exemplo, um vestido de estancieira tem que ser ou de seda ou de veludo alemão, ou de veludo. Eles podem ter adornos e tal, mas a base deles é esse tipo de tecido, porque é para ser original, ou mais próximo do original, né? Um acessório que eu esqueci de comentar ali, a espora, ela é usada em dança também? É para fazer barulho ou não é tão utilizada? Hoje, assim, a espora é mais um acessório gaúcho que tem função, né? Na verdade, nem é gaúcho, eu acho que ele é mais lusitano, eu acho que ele é mais lá português ou herança dos nossos colonizadores, né? Dos nossos colonizadores, português ou espanhol, enfim. E aí ele foi adaptado, como quase todas as peças aí nossas são adaptadas, né? Mas ele tinha uso por funcionalidade. Hoje ainda a espora é usada na campeira por funcionalidade. Mas como a gente faz uma representação, a gente acaba utilizando também a espora. E aí ela tem cunho mais de ornamento e de som, de sonoridade, do que propriamente dito é mais ou menos como eu comentei sobre o chapéu, né? É uma apresentação folclórica, então a gente usa o chapéu e usa a espora, mas nesse sentido, para apresentação. Você não vai ver um gaúcho num baile usando espora. Falando nisso, a gente vai ficar mais um tempinho na dança aqui, né? Tem aquelas danças individuais que eu acho que acredito que seja mais masculino, pelo menos eu vejo mais os homens dançando a chula, por exemplo. Sim. Sapateio, você pode comentar um pouquinho sobre esses tipos? Existe uma competição separada. A chula faz parte das danças birivas também, tá? As danças birivas são compostas por chula, Chico do Porrete, fandango sapateado e a dança do facão. As outras três têm a categoria, no Paraná, elas têm categoria de competição própria, que são as danças birivas, a qual o Posteiro é um dos poucos CTGs no estado que participa dessa competição. E existe a chula, que tem categoria própria, né? Ela tem uma competição própria. Ela é individual, não é feito um contra o outro, como as pessoas acham, né? Aí tem um pouquinho de história, né? Historicamente, o que era a chula? A história do tropeiro ali, né? Como é que acontecia? Então, entre o gado ido do Rio Grande do Sul para Sorocaba, existiam as paradas, né? Para descanso. E às vezes eles passavam um final de semana, sei lá, 2, 3 dias, enquanto o gado está descansando, enquanto os cavalos estão descansando, passa mais de um dia num local. E isso dá tempo, né? E aí acabou gerando algumas danças executadas só por homens. Por isso a falta da mulher, porque a mulher não existia, era o homem tropeiro que estava lá. E a chula era mais ou menos como se fosse um 2 ou 1. Quer dizer, era para disputar alguma coisa. Gostei da tua cuia. Deixa eu comprar ela de você? Não quero. Mas eu gostei tanto.
Aí o cara olha e fala assim, mas eu gostei do teu chapéu também, vamos fazer a troca. Não sei o quê. Então vamos fazer uma competição. Vamos lá. Quem for melhor na chula fica com o chapéu. Pode ser? Pode ser. E aí, qualquer coisa era disputada na chula, né? Existe uma outra linha de mais romantizada, que era por amores, né? Que a chula era disputada por amores, disputada pelo amor da prenda, né? Na verdade, não era bem assim, né? Porque não é um produto, né? Dependia dela também querer, né? Tem essa... Claro que antigamente tinha as histórias do casamento arranjado e tal, mas vamos supor que ela também tinha uma certa decisão aí, né, na escolha. Então não adiantava o cara ser o melhor na chula e ela não queria o cara, né? Eu acredito mais na história, mais na linha de pensamento do tropeiro, que era para disputar qualquer coisa. E aí, hoje em dia, a gente tem a categoria da chula e primeiro, segundo e terceiro, mas não disputa um contra o outro. Se tem 10 chulhadores, os 10 vão fazer lá 5 passos cada um, e a comissão avaliadora vai dar nota para esses 5 passos e vai ganhar o que tiver a maior nota. Não necessariamente, por exemplo, eu que dancei contra você. Aí ele tem mais nota e dançou contra o último lá. Quem ganhou foi ele, nenhum de nós dois. Ou eu fiquei em segundo e o último lá ficou em primeiro. Então todos fazem a apresentação e vão recebendo a nota. Recebendo a nota, uma competição padrão, né? Sim. Mas durante a competição é de 2 em 2. É desafio, um contra o outro, né? E às vezes pega fogo também essa disputa. Eu mesmo já tive algumas disputas boas aí. Bacana, hein? Então, aqui, referente à atualidade, aí você acredita... Bom, você tem 30 anos já que está na lida aí, né, de CTG, né? E desde que você começou para cá, você acredita que esse movimento tem crescido do CTG? Ele está estagnado ou ele tem diminuído um pouquinho? Como é que você enxerga isso? Como é que está então, hoje em dia eu acho que assim, ó, existem 2 momentos, inclusive, a pergunta é ótima também. 1990 e alguma coisa, tínhamos na primeira região mais de 10 rodeios com artística no ano. E isso foi diminuindo por uma série de motivos. O principal deles, custo, né? Hoje em dia você tem custo com combustível, com traje, com músicos. Músicos são contratados, tem que pagar o músico e o músico cobra por grupo de dança, então você pode chegar a gastar bastante. Com instrutor, a minha atividade ela é remunerada. Eu não sou um instrutor que faz exclusivamente pelo dinheiro, mas eu tenho alguns colegas que ganham muito bem. O meu é mais, a minha parte é mais uma contribuição para a cultura e uma forma de diminuir os gastos, né? Mas existem alguns que ganham muito bem. Então, tudo isso é custo para um rodeio. Então, e o próprio promotor do rodeio, ele tem equipamento de som, ele tem que contratar comissão avaliadora, ele tem que fazer troféu, ele tem gera um certo custo e isso foi diminuindo. Outro ponto é a própria competição foi eletizando cada vez mais, né? Lá em 90 e alguma coisa, a gente não se preocupava, por exemplo, com essa questão do traje, usar traje de época. Lá naquela época todo mundo usava bombacha, mas é que daí assim, alguém surgiu com um traje diferente. Opa, mas da onde que veio? Aí vai ver, o cara tem um fundo histórico. Hoje, para você usar um traje diferente dos 4 trajes que eu comentei no FEPART, no estadual, você tem que apresentar
3 meses antes, uma pesquisa comprovada com livros, e os relatos hoje em dia não são mais aceitos, relato e fotos antigas não são mais aceitas. Quer dizer, você tem que comprovar a real existência daquele traje para você poder usar aquele traje. Mas há uns anos atrás não era assim. Tem que ter um historiador que tenha comentado sobre aquele traje. Isso. A gente vem estudando e vem aumentando o nível, né, de competição, o nível de detalhamento. A gente vem fazendo isso ao longo desses 30 anos. Hoje em dia é bem diferente do que dançar há 20 e poucos anos atrás. Só que deu a pandemia e a gente deu uma segurada. Então agora, para o recomeço, acredito eu que vai estar um pouquinho mais light essa questão essa cobrança. Não da cobrança. A cobrança será a mesma. Eu acho que o nível de detalhamento dos concorrentes é que vai ser um pouco menor agora. Em função até que muitos estão com dificuldade de pessoas, né? Então, respondendo a sua pergunta ali, que era em relação à redução, houve uma redução pela qualidade e recentemente pela pandemia. Então, eu acredito que agora a gente está em ascensão, né? Eu estou vendo, voltei a ver alguns clubes gaúchos abrindo de novo, os CTGs voltando a atividade e ganhando gente nova. O Posteiro está de portas abertas para qualquer um de Pinhais que queira fazer parte das invernadas de dança. Pode chegar, que as porteiras estão sempre abertas. Lá, o 20 de setembro, a mesma coisa. Todos os CTGs estão de braços abertos para receber mais gente. Se você gosta da cultura gaúcha, vai no CTG e se inteira direitinho como é que funciona, e se associe no CTG, vai dançar, que a recompensa é muito boa. Beleza. Então, para a gente finalizar aí, se você quiser deixar, tem aquela câmera ali que é a tua câmera, se você quiser deixar um convite aí pro pessoal para ir pro CTG, para divulgar o teu trabalho ali no CTG Posteiro dos Mananciais, né? O dia, a data que tem os eventos, até mesmo nessa nova turma que vai ser no colégio, né? Sim. Vai ter. Se quiser anunciar a data, falar como é que o pessoal vai se inscrever lá, pode dar o teu recado aí. Ok. Bom, gente, o CTG Posteiro dos Mananciais está de portas abertas e recebe todo mundo muito bem. Nas terças-feiras a gente está com um curso de dança de salão totalmente gratuito, e é um curso gratuito de verdade, porque a gente não cobra ingresso para formatura, não cobra que você compre roupa. O que a gente quer é você participando lá da aula de dança, tá? A gente tem alguns incentivos aí municipais e estaduais, e a gente está conseguindo fazer ofertar essa oportunidade aí para a comunidade, né? Todos estão convidados aí na aula de dança. Nas terças-feiras, o CTG fica na rua 24 de maio, 330, perto do posto Arabian, ali da continuação da Maringá, né? Tem a creche Bom Samaritano, né, que pertence à igreja luterana, e é justamente anexo lá no barracão da igreja, para quem conhece aí a região. Exato. Às terças-feiras é a dança de salão. Às quintas-feiras a gente tem a invernada de dança, para fazer parte dessas competições que eu falei, e principalmente exclusivamente dessa de dança, mas eu também ajudo quem quer cantar em rodeio, quem quer declamar em rodeio. Eu consigo dar uma mãozinha ali para aumentar o número de participantes aí, vai ser muito bem-vindo também. E nas quintas-feiras o nosso ensaio começa às 8. Nas terças-feiras a aula de dança de salão também começa às 8. E recentemente a gente está com o Matias Jacomel
vai começar a partir de amanhã, estendido à comunidade. Não precisa ser aluno do colégio para ir fazer a aula de dança tradicional no colégio. O que a gente pede é as idades entre 11 e 17 anos, entre 11 e 18 anos, para estar participando no colégio, porque é feito mais para os jovens, né? E mais para os adultos na quinta-feira no CTG, à noite. Maravilha. Beleza. Então quer encerrar aí, Éder, convidando aí o pessoal para... Pessoal, relembrando lá, desde já agradeço o Marcelo, até comentando, perdão. Prazer conhecer mesmo você, entendeu? Pelas tuas palavras. E aqui deixando o nosso recado novamente, pessoal. Precisamos lá de patrocínio, igual até o próprio Marcelo comentou que tem patrocínios. Hoje tá difícil para todos nós, na verdade. Sem um patrocínio, sem uma ajuda financeira, hoje tá difícil de tocar os projetos. Contamos com vocês aí, beleza? Muito obrigado. É isso aí, então deixa aquele... Não esqueça aí, no final do vídeo a gente sempre deixa... você sabe aí que a gente tem 4 focos no nosso canal, né? A gente vem aqui divulgando a tradição gaúcha, mas também a gente fala sobre ciclismo, sobre educação, sobre religião, né? Tem um episódio que eu vou deixar, para quem assiste pelo computador, vou deixar aqui em cima no card, né? No celular e na televisão acaba não aparecendo, mas acompanhe lá o episódio 10 que a gente fala sobre o porquê dos nossos 4 focos, né? E assim que acaba o vídeo aqui, a gente deixa, né, o playlist. Para quem gosta mais da tradição gaúcha, então tem um playlist ali com todos os nossos episódios que a gente falou somente sobre a tradição gaúcha, né? Então fica o convite aí para você assistir todos os episódios aí do nosso podcast, que ajuda nós também. Se você se inscrever no canal, vai fazer com que a gente tenha mais recursos do YouTube, tá? Então fica esse apelo, esse pedido aí, que para quem vier assistir aqui essa aula que deu aqui o Marcelo para nós hoje, né, sobre a tradição gaúcha, possa se inscrever no canal e a gente comece a ter mais destaque aí na mídia do YouTube, ok? Então é isso, agradecemos aí a participação do Marcelo e de toda a participação de vocês e também que estão nos assistindo. E ficamos aí até a próxima sexta-feira com mais um episódio do CTG Tchê. Até lá!